minhas irmãs e todos aqueles que nos seguem, têm acompanhado os nossos encontros de estudo bíblico. Hoje nós estamos no capítulo 11 do livro do profeta Daniel e é uma honra estar aqui com vocês. Esta hora quero orar para que Deus esteja conosco, nos visitando, nos dando a sua graça, a sua bondade, o seu amor. Amado Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, sobre nós que aqui nos reunimos para ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra, queremos preparar o nosso coração para estarmos em Tua presença e que o Teu Espírito Santo venha com poder e nos abençoe, nos ilumine, nos dê a Tua graça e o entendimento necessário para saber como o Senhor deixou escrito na história da humanidade, da tua criação, todo o teu poder, toda a tua vontade, Senhor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, e para a glória do teu Filho amado. Amém. Irmãos, como é de costume, nós hoje entramos no livro do profeta Daniel, capítulo 11, e nesta primeira parte, que compreende dos versos 1 a 4, isso mesmo, apenas 4 versículos hoje, queridos, mas que contém um fundo histórico de profundo impacto, onde se fala da ascensão do Império Medo-Persa e seus reis e a sua queda por um rei poderoso que dá início ao Império Grego, Alexandre o Grande. Você já ouviu falar dele. Hoje trataremos apenas dessa parte inicial, para que possamos ter base para entrar nos demais versículos, pois eles vão falar com mais detalhes sobre o Império Grego após o grande rei Alexandre. Queridos, isso é a nossa conexão de hoje. O objetivo da aula que temos hoje é permanecermos em nosso tema Agindo Deus, quem impedirá? E hoje, com o objetivo de verificarmos a parte introdutória desse capítulo, com os olhos atentos na narrativa bíblica que revela mais detalhes, como está descrito no capítulo 2. Não esqueça, capítulo 2 do livro do profeta Daniel, no verso 22, ele deixa bem claro: ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Terceira parte, aplicar o conteúdo da aula em nossas vidas, para o fortalecimento de nossa fé e nos tornarmos homens e mulheres que conhecem o nosso Deus, aquele que revelou e cumpriu sua revelação, e com isso sermos capacitados por Ele, que tem todo o domínio e as suas determinações são executadas, sendo Deus onisciente, que tudo sabe, e onipotente, aquele que tem todo o poder para realizar os seus propósitos. Agindo Deus, quem impedirá? Vamos lá, queridos, agora, um pouco mais amplo da nossa conexão, nós vamos agora entrar, meus amados irmãos, no capítulo 11, e nós olhamos para o capítulo 11 e ele está falando do rei, do primeiro rei que conquistou a Babilônia, o rei Dário, aquele rei que foi descrito no capítulo 9. E o detalhe aqui é que Daniel se levanta para fortalecer e animar o rei, verso 1, parte B, passando a relatar a ele os acontecimentos do futuro, agora com mais detalhes, pois Deus o havia visitado desde o início de seu ministério, o revelando de forma sábia cada parte. Agora Daniel tem uma visão clara de todos os fatos e começa a relatar a Dário o que haveria de acontecer. Fica claro que esse homem de Deus tem o carisma de Deus e sabiamente faz com que o rei tenha um carinho especial por ele e pelo povo judeu que se encontra na Babilônia.
pois a partir de agora começaria o retorno do povo a Jerusalém para reconstruir o templo sob a intenção de Esdra, o sacerdote, e depois com Neemias, o copeiro do rei, que se torna governador e reconstrói os muros de Jerusalém. Amados irmãos, eu queria mostrar para vocês nesta hora um mapa. E neste mapa a gente vai ter uma ideia de como estava e como foi o desenvolver do Império Medo-Persa, para que você perceba como Deus deu a esses dois impérios uma extensão de terra fenomenal. Deixa eu mostrar aqui para você ter a ideia de como esse império estava situado. Irmãos queridos, aqui está todo o império que ia desde a Líbia até a entrada da Índia. Se nós contarmos na sua parte sul do império, na parte norte do império, ele ia até a entrada da Grécia, né, a Macedônia. Ele dominou esse pedaço da Grécia e ele entrou aqui pela Ásia e estava praticamente tomando aqui parte, vamos dizer hoje, da China e um pedacinho da Rússia aqui. Ok? Então, o Império Persa, no seu início, ele era somente essa primeira parte em verde aqui, queridos. Só essa partezinha aqui. Ok? O Império Babilônico, ele era toda essa parte aqui, ok? Até aqui e até o Egito. Se nós olharmos e vamos ver, você vai ver aqui, né, o império no início de Ciro, como era, só o verde escuro, território que Ciro ganhou em 550, território que Ciro ganhou em 547, território que Ciro ganhou em 539. Agora vai um outro rei persa, agora chamado Cambises II, que ganhou esse território aqui, e depois o rei Xerxes, que ganhou um outro território aqui na pontinha, aumentando um pouco mais do território do Império Medo-Persa. Então vocês têm aqui uma ideia de como foi, né? No primeiro momento era só esse pedacinho, depois foi tomando toda a Babilônia, e depois ele tomou mais ainda, ele foi tomando posse de toda a Babilônia, e os seus sucessores ganharam essa parte em amarelo, essa parte em marrom e essa parte aqui, digamos, um vermelho alaranjado. Queridos, quando nós olhamos para este mapa e olhamos como Deus fez com que o homem criasse toda essa extensão de terra sobre o seu domínio, Deus tinha um propósito. E esse propósito você vai entender claramente com o desenrolar do que iremos falar agora no objetivo da nossa aula. Quando nós falamos isso, nós entramos nas Escrituras, e aqui nas Escrituras nós temos algo muito importante. Como eu já falei, no primeiro ano de Dário, o Medo, quando Daniel ele deixa registrado isso, é como se ele tivesse aqui, queridos, não que ele tivesse voltado para aquela condição, mas que ele estivesse agora se atentando para dar detalhes sobre o que ele viveu naquela situação onde um império conquistou o outro império. Ele tinha um objetivo dado por Deus aqui, e o objetivo era fortalecer
a sua presença como primeiro-ministro. Ele se levantou para animar o rei. Então, nesse momento, era muito importante que ele chegasse e estreitasse o seu relacionamento com o rei. Quando nós olhamos para isso, amados, nós temos a clara ideia que esses versículos proféticos no tempo de Daniel, hoje para nós fazem parte da história antiga, mas quando nós falamos deles, procuramos extrair as lições espirituais que Deus deixou para nós, a nossa caminhada cristã em nossos dias. É bem provável que o versículo 1, como já comentei, estava assim fazendo com que Daniel se achegasse mais ao rei persa, ao rei Medo, mas que a partir dali ele se tornaria uma pessoa muito amável por todos os reis seguintes. E o seu povo também seria um povo muito amado por todos os governantes medos persas. Veja bem, havia um conflito, e você muito bem sabe que era um conflito celestial, uma batalha celestial, onde Daniel, no capítulo anterior, no capítulo 10, ele orou e jejuou por 21 dias, pedindo de Deus misericórdia, perdão pelos pecados do povo, perdão pelos seus próprios pecados, para que Deus restaurasse o seu povo e o levasse de volta para Jerusalém. E você vê que aquela batalha espiritual ali travada entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás, né, Deus prevaleceu e enviou reforço à sua nação, ao seu povo. Agora o que fica, queridos, era Satanás tentando levar os governantes dos impérios merdo-persa a se revoltar enquanto povo de Deus, mas ele não tinha nenhum poder contra isso. O nosso Deus e Pai sempre guardou o seu povo. Nós devemos guardar isso muito claro no nosso coração. O povo de Deus, guardado por Deus, tem socorro em momento oportuno. E os governantes da antiga Média e Pérsia amavam o povo de Deus, dando a eles privilégios acima dos outros povos. Mas Satanás, ele não parou por aí. Ele sempre tentava levantar o coração desses homens, porque ele é maligno e odeia os judeus. E como sendo ele o pai da mentira, ele sempre quer acabar com o povo de Deus. Isso em todas as épocas. O nosso Pai registrou também em Apocalipse capítulo 12 a mesma condição. Mas como nós vimos aqui, Miguel e Gabriel venceram aquela batalha, e Dário e Ciro, dois reis medo-persa, mostraram compaixão com o povo que era escravo, o povo judeu, e deram a ele grandes éditos que levaram o povo de Deus a voltar para sua terra. O primeiro deles está registrado no livro de Esdras, no capítulo 1, verso 1 a 4. Observe que mesmo em meio ao tumulto das guerras, Deus não deixou de cuidar de seu povo. Amados, quero voltar aqui para a gente comentar um pouco disso. Muitas vezes estamos em meio a grandes guerras, grandes conflitos internos nossos, e Deus nunca deixou de nos ajudar. Não pense que Deus abandonou você aonde você está,
porque você tomou uma decisão errada, porque você confiou numa pessoa errada, porque você deixou de seguir as orientações de Deus, porque achou que aquele caminho era o melhor caminho, aquele caminho te levaria ao sucesso, à fama, à fortuna. Deus nunca te abandonou, querido. Deus nunca abandonou você, minha irmã. Deus quer que você volte de uma forma consciente, de uma forma bela, de uma forma robusta, entendendo que Ele é o Senhor da tua história, entendendo que Ele é o teu Deus e, acima de tudo, é o teu Pai, aquele que deu Jesus Cristo, o único Filho, para que você fosse livrado da morte eterna, para que Satanás não tivesse poder sobre você, nem sobre mim. Então, meu amado, não se esqueça. A grande lição que nós estamos aqui vendo é mesmo dentro de uma situação tão delicada, onde impérios e reis se levantam e Deus prepara todo o ambiente e guarda o seu povo no meio dessa fornalha. Como você já viu, Deus deixou os seus 3 homens fiéis entrarem na fornalha, mas esteve lá com eles. Deus permitiu Daniel ser lançado na cova dos leões, mas não deixou um leão sequer lamber Daniel. Creia, querido, que você também, passando por aflições ou necessidades, você é precioso para o Senhor. Quando falo isso, eu quero voltar ao nosso estudo, né, e falar um pouco que nessa condição, os 4 reis que governaram naquela época o Império Medo-Persa, eles se chamavam Cambises, foi o primeiro rei, logo depois de Dário, que ele reinou de 529 a 522 antes de Cristo. Teve um rei que reinou apenas um ano, que se chama Pseudo-Esmerdes, 522 a 521 antes de Cristo. Dário I, Estapes, esse era o nome dele, de 521 a 486 a.C. E o último, que foi Xerxes, de 496 a 465 a.C. Xerxes tinha como codinome Assuero, ou Arraçoeiro, como muitos falam, o mesmo do livro de Esther. Quando nós olhamos agora para os detalhes de cada um desses reis, eu queria falar um pouquinho para vocês. Quando eu falei aqui na parte de mapas, quando olhamos essa parte de mapas, eu digo para vocês aqui, e falei um pouquinho, falei dos territórios e da situação de épocas que foram, você vê claramente Ciro, Cambises e Xerxes, né? Xerxes, que é Arraçoeiro. O Pseudo-Esmerdes foi vamos dizer assim, alguém que entrou na história apenas como um aproveitador que percebeu que houve uma intriga e o imperador foi morto, e ele se aproveitou naquele momento da história e se autoproclamou imperador. Mas essa usurpação do trono só durou alguns meses, próximo de um ano. Ele não teve tanto sucesso assim, ele foi deposto do trono. Quando nós olhamos isso, queridos, nós temos
Cambises, que era o filho e sucessor de Ciro o Grande, e talvez o Assuero citado em Esdras 4:6. Veja bem, não é Esté, agora nós estamos falando de Esdras. É porque Ahasuero era como se fosse um apelido, algo assim muito usado por esses homens. Sua maior ambição era invadir o Egito e readquirir o território que Nabucodonosor havia conquistado e depois perdido. Cambises criou um pretexto para a guerra, dizendo que havia pedido a mão de uma das princesas egípcias em casamento, mas que havia sido rejeitado pelo pai dela. De fato, ele conquistou o Egito, mas quando tentou tomar a Etiópia e Cartago, sofreu uma derrota terrível e teve de recuar. Reinou sobre o Egito com mão de ferro e deu inúmeras provas de ser louco. Casou-se com duas de suas irmãs. Matou Ismerdes. Esse Ismerdes aqui era o irmão dele e também alguém que, se ele morresse, se tornaria o próximo imperador. Então matou a irmã que Proste deu contra o assassinato de Ismerdes. Um dos principais sacerdotes persa tramou uma rebelião e tomou o trono, assumindo o nome de príncipe morto. Como é que é isso? Ele tomou o nome do irmão do rei que estava no trono nesse momento, Ismerdes. Ele tomou o nome de Ismerdes, mas era o irmão desse rei chamado Cambises. Ismerdes, sendo o irmão dele, foi morto pelo seu próprio irmão. Um sacerdote fez o quê? Fez uma rebelião e tomou o trono, porque quando o imperador que havia voltado de batalha morreu enquanto marchava de volta para casa, justamente para depor esse impostor. O falso Ismerdes, ele governou por cerca de 1 ano. No entanto, o mais importante e mais próspero dos 4 reis foi Xerxes I, o Ahasuero do livro de Esté. Reinou sobre o império que ia da Etiópia à Índia, e seu grande desejo era conquistar a Grécia. Vejam bem, lembra o que eu falei agora há pouco, mostrando o mapa? Ele estava bem ao norte, bem já entrando na Europa. Só que ele queria tomar a Grécia, ele queria entrar por ali com os seus exércitos. Ele foi muito esperto. Ele, mais embaixo, ele saltou um grupo de navios de guerra, e ele fez 2 frentes de batalha, porque ele sabia que ele ia tomar a Grécia. Mas os gregos, com a administração de Alexandre, eles eram muito habilidosos e eles não permitiram que Xerxes tivesse vitória. Mas sua grande esquadra foi derrotada em Salamis e Samos, e seu exército em Plateia. Tudo isso ocorreu no período entre os capítulos 1 e 2 do livro de Esté. O rei voltou para casa amargurado e zangado, e procurou curar o seu orgulho ferido, desfrutando do seu harém. Foi nesta ocasião que Esté entrou em cena. Xerxes foi assassinado em agosto de 465 a.C. Vejam bem, Xerxes, ele tinha uma ambição no coração dele. A ambição do coração dele era avançar com o seu império
na direção da Grécia. A Grécia é justamente todo esse que está em marrom aqui, ó. Toda essa região que está em marrom aqui era Grécia. Macedônia era Grécia. Isso aqui, ó, Atenas, Esparta, Corinto, tudo estava aqui. Tudo era Grécia. Então ele fez uma frente de batalha por aqui e ele estava fazendo uma frente de batalha por aqui, ok? Então ele estava enviando navios para entrar por aqui e ele estava enviando exércitos para entrar por aqui. Só que os gregos eram muito bem organizados e sob o comando do filho do rei Alexandre, ele começou a repelir e naquele momento ele venceu o império Medo-Persa. E a partir daquele momento ele começa a conquistar. E levou 10 anos para conquistar todo o Império Medo-Persa. Nós vamos falar um pouco mais disso na próxima aula, mas só para você ter uma ideia, depois que Alexandre tomou todo o Império Medo-Persa, ele morreu logo em seguida. Ele levou 10 anos para conquistar todo o Império. Mas ele fez algumas coisas importantes que nós vamos conversar logo mais quando estivermos na segunda parte deste capítulo, irmãos. Eu queria agora, olhando para vocês e olhando aqui para as escrituras, entrar nesse momento por esses dois versículos, ok? Versículo 3 e o versículo 4, né? Quando ele diz assim: depois se levantará um rei poderoso. Veja bem aqui, ó. Quando ele, tudo que nós comentamos está aqui, ó. Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas. Ok? Essas grandes riquezas desse rei, ele tem um único objetivo, queridos. Vai ser empregado contra o reino da Grécia. Veja bem, esse rei, que era o último rei persa, que foi cumulado de grande riqueza, ele fortaleceu o exército dele, como já falei, e rumou para conquistar a Grécia. Só que na pessoa do grande rei Alexandre, ele não conquistou. Ele retorna e aí se dá o casamento com Esther e toda aquela questão do livro de Esther, e logo depois ele é morto. Logo depois que ele é morto, ele foi assassinado, mas houve aqui, ok? Preste muita atenção. Como Deus já deixou registrado, levantará um rei poderoso. Quero que você tenha em mente isso, um rei poderoso. Deus estava levantando Alexandre, e ele terá grande domínio e fará o que lhe aprouve, mas no auge do seu reino será quebrado e repartido por 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade. Sabe o que acontece? Esse homem, ele não transfere para nenhum familiar o seu império. O seu império, ele é partido em 4 pedaços. Nós vamos ver na parte seguinte, mas nós vamos estudar os 4 grandes generais de Alexandre.
e o que eles fizeram ao longo dos versículos 5 a 20. Ali tem uma história muito belíssima, muito complexa, e como Deus agiu nesse momento da história, queridos. Nem tampouco o segundo poder com que reinou, porque o seu reinado será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Mais uma vez a gente percebe isso aqui, porque Deus estabeleceu um roteiro e Deus está cumprindo esse roteiro. Na verdade, nós já sabemos hoje que Deus cumpriu. Para alguns, isso é um fato da história dos reinos do passado. Para nós que somos cristãos e olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Deus falou para Daniel o que iria acontecer e ele fez. Deus onisciente e Deus onipotente. Nunca esqueça disso. O que Deus falou, ele vai cumprir. Amados, olhando para isso, nós temos agora apenas a conclusão disso, querido. Porque o Império Grego viria. Não havia como fugir disso. E por mais que os reis Medo e Persa fossem fortes, fossem ricos, tivessem grandes exércitos, mas Deus deu a Alexandre habilidades em comum. E Alexandre derrotou os persas em 332, mas ele morreu 10 anos depois, em 323 a.C., e seu reino foi dividido entre os 4 generais. Mais uma vez, Alexandre Grande e as suas conquistas fazem parte, como já disse, dessa grande história de Deus, né? Mas nessa grande história de Deus nós vamos tirar algumas observações. A primeira delas é que lá naquele momento da história, a língua grega e a cultura se difundiu por todo o império. Alexandre fez isso, ele tinha uma habilidade muito grande. Ele foi orientado pelos melhores filósofos gregos. Aristóteles era um deles. E ele sabia como conduzir e organizar um ensino, queridos. Os grandes governos do mundo, quando querem fortalecer as suas nações, eles fortalecem em primeiro lugar o ensino do povo. Porque se o povo for um povo sábio e inteligente, será um povo que vai ter futuro e vai ser organizado. Língua e cultura ele difundiu sobre o império. Segunda coisa que Alexandre fez de uma forma sábia, porque quando a língua se tornou uma só no império e a cultura, Deus usou isso para escrever tanto o Antigo como o Novo Testamento em grego e difundi-lo sobre todo o mundo conhecido naquela época. O objetivo de Alexandre não era somente conquistar, queridos. Ele queria fazer uma grande família. O que ele fez? Ele pegou cidadãos da Grécia, mais os soldados, e ele começou a fazer os casamentos com todas as pessoas ao longo do império, para que houvesse uma mistura e um fortalecimento do império grego. Para que o Império Grego, estando com a cultura, a língua e as famílias, ele jamais fosse vencido. Deus usou isso, primeiro, para traduzir o Antigo Testamento para a língua grega e espalhar no Império. Essa tradução se chama Septuaginta. E depois de Cristo, Deus usou também a língua grega
e toda a situação das famílias gregas naquele momento para difundir ainda mais o Novo Testamento de uma forma muito rápida, muito rápida. Porque você começa a perceber que Deus ele preparou a base ali nesse império medo-persa e depois no império grego, para que tudo fosse montado para a sua volta, para a propagação do evangelho, queridos. Deus é Deus, amados, e ele age de uma forma que a gente fica impressionado. Concluindo essa primeira parte, queridos, nós podemos identificar com clareza a natureza das verdades escritas na Bíblia. Uma profecia bíblica cumprida é uma das provas da inspiração da Bíblia. Deus inspirou, Deus deu revelações a Daniel, para Daniel escrever o seu livro, sendo ele um profeta de Deus. Pois só um Deus que é onisciente pode prever acontecimentos futuros com precisão e orientar seus servos a registrá-los por escrito. Vou repetir. Daniel, capítulo 2, verso 22. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz, queridos. Quando nós temos toda essa condição de ver Deus agindo, eu e você entendemos que Ele é o Todo-Poderoso e que nós temos que buscar a suficiência dele em nossas vidas, a graça dele em nossas vidas, a bênção dele em nossas vidas. Amém, irmãos? Agindo Deus, quem impedirá? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos. Lembre-se, estaremos logo mais no nosso grupo de WhatsApp, tratando de mais detalhes. Forte abraço.